Fala galera, fala pessoal, hoje tem muita notícia aqui para vocês. Por exemplo, o dono da Crefisa negando compra da SAF do Vasco, tem fundo árabe interessado na SAF do Vasco e o valor que a 77 colocou na SAF do Vasco. Será que isso é verdade? Tudo isso e muito mais agora aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Roda a vinheta que eu já volto. E vamos começar falando do Álvaro Pacheco, que deve chegar amanhã aqui ao Rio de Janeiro, por volta das 17 horas e 40 minutos. Todo mundo sabe que atrasa um pouquinho o voo internacional. Ele deve estar chegando junto com a sua comissão técnica. Eu vou colocar toda a comissão técnica dele aqui, para vocês verem quem que deve chegar e quem que deve assumir cargo dentro do Vasco. Diego Pereira é a grande dúvida se deve ficar ou não no Cruz Maltino, já que o Álvaro Pacheco está trazendo junto com ele um preparador físico. E aí, torcedor, quer que o Diego Pereira fique ou que ele saia? Eu, particularmente, queria muito que ele ficasse, mas aí depende da comissão técnica de Álvaro Pacheco querer que ele fique ou não e a diretoria da SAF querer que ele fique ou não. Informações que recebemos da mídia vascaína: dois grupos empresariais interessados na SAF do Vasco procuraram o Pedrinho e um fundo árabe também procurou o Pedrinho, interessado na compra da SAF do Vasco, já que a 77 dá os sinais que pode vender a SAF por falta de pagamento de possíveis aportes. Então esses fundos árabes, esse fundo árabe e esses dois grupos procuraram o Pedrinho e até o momento não teve negociação oficial, só foi o interesse. E é bom saber que tem interessados na SAF do Vasco para poder substituir a 77, quem sabe até no futuro. Agora vamos falar em relação ao caixa da 777. O Pedrinho, junto com sua equipe jurídica e todo o pessoal que trabalha ali junto com ele, teriam verificado que o caixa da 77 está zerado, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. A expectativa é que, com o patrocínio da Betfair, que é a empresa de apostas que patrocina hoje o Vasco, patrocinadora Master, colocaria algum valor na conta do Vasco, na conta da Vasco SAF, mas por enquanto o valor nenhum entrou, está tudo zerado, meus amigos, zerado. Surgiu também a notícia de que uma ação na justiça que o CRVG fez contra a SAF 777 poderia dificultar o aporte financeiro de setembro. Por enquanto não recebemos nenhuma informação em relação a isso, não há notícias, não há novidades em relação a isso, não há veracidade em relação a essa notícia. Então, por enquanto, não dificulta o aporte de setembro. Gera-se uma insegurança em relação não só a 77, em relação a outras empresas que também queiram patrocinar o Vasco, queiram entrar dentro do Vasco, e outras até SAFs interessadas na SAF do Vasco, mas por enquanto não. Em relação ao aporte, não gera insegurança, até porque o aporte ele virá em setembro, como pode estar previsto em relação à SAF, né? Empresário do Felipe Coutinho teria procurado o Pedrinho para saber sobre a questão da insegurança jurídica dentro do Vasco. Os empresários do Felipe Coutinho estão atentos a tudo que acontece fora e dentro do Vasco, tudo que envolve o Vasco SAF e a Vasco Associação, e pode dificultar um pouco a negociação em relação à vinda do Felipe Coutinho ao Vasco por essa questão da insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica que o Vasco vive, de ação judicial a Vasco SAF, de verificação de caixa da Vasco SAF, então isso pode dificultar um pouco em relação à negociação com o Felipe Coutinho. 600 milhões de reais, esse é o valor que a 77 estaria disposta para vender a SAF do Vasco, com propostas chegando com grupos interessados, né? Que até agora só tem interessados, não tem nenhuma proposta formal de outro grupo empresarial que estaria interessado na 77, na SAF do Vasco, na verdade. Esse saiu o valor 600 milhões de reais, esse é o valor que a 77 estaria para poder vender a SAF do Vasco. Lembrando que, sem o aporte desse ano e do outro ano, do próximo ano, se não tiver esses aportes, se não chegar pelo menos esse aporte agora de setembro,
ela vai ficar inadimplente com a Associação do Vasco, que foi a quem vendeu a 77 para ela, quem vendeu a SAF para ela. Então, se não depositar esse valor de setembro, já está inadimplente com a Associação do Vasco, e aí a associação poderia entrar na justiça novamente para poder vender a SAF do Vasco para outra empresa que não seja a 77. E agora, para encerrar as nossas notícias de hoje, o dono da Crefisa teria negado o interesse na compra da SAF do Vasco. Ele teria negado, disse que, foi perguntado se estaria indo para Nova York para poder negociar com a 77, disse que tem um apartamento há mais de 10 anos em Nova York, estaria indo para lá por causa do apartamento e não por causa do interesse na SAF do Vasco. Ele teria negado e, por enquanto, não há negociação em relação a isso. Teve interesse sim, junto com o Pedrinho, muito mais pelo Pedrinho do que pela SAF do Vasco, mas por enquanto não há negociação, não há novidades em relação a isso. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Todas as redes sociais estão passando aí. Me ajude nesse conteúdo que eu faço para vocês aqui. Eu agradeço de coração a cada um aqui que está vendo. Deixe o seu like e é isso. Até a próxima.